Um homem desorientado chamado Shiba Yuga tenta entrar em um tribunal estranho. Ele se lembra de ser um homem desempregado de 29 anos, visto pela última vez bebendo em Shinjuku, de uma varanda alta. Um conselho de seres de outro mundo confirma que sua identidade está correta. Um rei majestoso, com uma enorme barba branca, observa-o com severo julgamento. Yuga transpira, maravilhada com a cena impossível, imaginando se tudo não passa de um sonho. O título do capítulo confirma que se trata de fato da corte de outro mundo. Um homem loiro de boina vermelha observa o processo com um olhar penetrante. Uma elfa de cabelos escuros permanece em silêncio, seu rosto é uma máscara de indiferença. Sua memória muda para um animado Izakaya, erguendo uma taça para brindar. Ele comenta com alegria o quanto se passou desde a última vez que se encontraram. Seu amigo, bem-humorado, ressalta que Yuga é sempre quem os convoca. Um amigo observa que todos continuam iguais. Em tom de zombaria, seu amigo comenta que Yuga ficará bonito, mas que sua situação de trabalho mudou. Todos os seus amigos são profissionais de sucesso na área jurídica, um oficial de justiça e um promotor. O amigo de cabelos rebeldes reclama de seu trabalho difícil e de seu chefe mesquinho. Quando Yuga é questionado sobre sua renda, ele se defende dizendo que ainda está estudando para o exame da ordem. Ele se orgulha de que ganhará mais do que todos eles quando passar. Sua ostentação é recebida com um silêncio constrangedor e compassivo. Seus amigos se entreolham, sem saber como responder à sua bravura. A mulher gentilmente muda de assunto, agradecendo por ter vindo e convidando-o para beber. Desconfortável, Yuga de repente anuncia que vai ao banheiro para escapar. Ele sente uma onda de confusão e humilhação tomar conta dele. Sozinho no banheiro, sua fachada confiante começa a desmoronar. Seu amigo confronta, perguntando por que ter falhado 5 vezes o afeta tanto. Os outros murmuram, ciente de que este é um tema delicado. Um deles tenta quebrar a tensão com uma risada nervosa. Yuga explode, dizendo ao seu amigo de sucesso que ele não deveria sair com um perdedor. A memória desaparece com ele parado em um viaduto, contemplando a morte, desesperado por sua falta de carreira e sua esmagadora dívida estudantil. Seus amigos agora parecem pertencer a um mundo diferente e inatingível. Ele conclui que sua única opção é morrer e recomeçar. Mas seu desespero se transforma em um sorriso largo, quase maníaco. Ele rejeita a ideia de morrer, afirmando que nunca poderia fazê-lo. Ele grita a noite adentro, jurando que se tornará um grande advogado. Em seu fervor, ele se inclina demais e a velha grade cede. Seu rosto congela em uma careta de horror quando ele começa sua terrível queda. Ao cair, ele solta um último grito desesperado, desafiando Deus a testá-lo. Ele observa com horror quando o pedaço de grade cai ao lado dele. Seu precioso livro de leis cai no ar, símbolo de seu sonho frustrado. Mas sua queda não termina no asfalto, mas sim no rosto impossível e feliz de uma menina. Ele se encontra em um vazio estrelado, completamente perplexo com a mudança repentina. Uma garota com um vestido gótico lolita flutua acima dele, deixando-o sem palavras. Ela pergunta se ele gosta da roupa dela, inspirada na moda japonesa. Oprimido e confuso, ele mal consegue perguntar quem é. Ela sorri com orgulho e proclama grandiosamente que ela é, de fato, Deus. Ela então ordena que ele se curve diante dela e ofereça homenagem. Ele tenta racionalizar, perguntando-se se isso é algum costume desconhecido. Ela esclarece que vem de outro mundo e que o convocou especificamente para lá. Com um brilho animado nos olhos, ela o convida para seu mundo. Ele a considera uma estrangeira obcecada pela cultura pop japonesa. Tentando acalmar a situação, você pergunta onde estão seus pais ou responsáveis. Irritada com seu ceticismo, ela lhe dá um tapa casualmente. Mesmo assim, ele se curva educadamente e pede que ela lhe mostre onde eles estão. Sua polidez só a irrita ainda mais, acusando de duvidar dela. Quando ele pergunta como deveria chamá-la, ela insiste que ele a chame de Deus. Com um sorriso estranho, ele aceita a exigência dela com cansaço. Seus olhos preenchem a tela, mostrando uma galáxia girando dentro dele, enquanto ele promete mostrar-lhe seu poder. Em um instante, Yuga se encontra ajoelhado em uma rua de paralelepípedos de uma cidade medieval. A deusa aparece atrás dele, perguntando presunçosamente se ele ficou impressionado com sua exibição. Yuga fica de pé, gritando em descrença e exigindo saber o que ele fez. Ela orgulhosamente apresenta o lugar como Lu, uma pequena nação do seu mundo. Yuga observa a cena incrível, uma gota de suor escorrendo por sua têmpora. Ele examina a arquitetura, perguntando-se se foi transportado para a Europa. Uma guerreira loira com tapa-olhos observa de longe. A deusa admite que seu mundo não vai muito bem. Ele explica que a civilização está estagnada devido à falta de conflitos. Então ele decidiu dar uma olhada em seu mundo para encontrar uma solução.
Ele achou seu país, o Japão, bastante agradável e pacífico. Isso lhe deu uma ideia brilhante, que ele anunciou num piscar de olhos. Ele introduzirá as leis do Japão em seu mundo e será seu advogado. Ele admite que teria preferido um advogado de verdade, mas as circunstâncias eram complicadas. Seu sorriso se torna travesso, lembrando de que convenientemente ele estava prestes a morrer. Ele questiona Mas se ela ele está explica morto. que deve limitar sua interferência divina. Foi simplesmente a maneira mais conveniente e eficiente de invocar uma alma. Ele protesta, mas ela o ignora, dizendo-lhe para esperar pelas boas-vindas. Então ela olha para ele com uma expressão séria e conhecedora, e de repente cai na gargalhada triunfante, descartando suas queixas como bobagens. Isso lembra de seu próprio clamor desesperado por provações e tribulações. Ele percebe que seu desejo foi atendido quando ela expressa suas grandes expectativas em relação a ele. Com um sorriso brilhante e radiante, ele se prepara para dar seu decreto final. Ele declara oficialmente que, a partir daquele dia, é advogado. Yuga é deixada sozinha na rua enquanto desaparece em um flash de luz. Ele murmura algo sobre seu novo chefe piedoso, ainda tentando entender onde ele está. Ele observa os habitantes da cidade e confirma que este lugar é completamente estranho para ele. Uma alegre mulher do mercado e um homem lagarto bípede passam por ele. O lagarto ressalta o quão estranhas suas roupas modernas ficam naquele ambiente. Yuga continua andando, sentindo-se como se tivesse sido jogado em um videogame RPG. Ele cinicamente se pergunta se seu primeiro caso será defender um lagarto ladrão. De repente, ele vê alguém ao longe e grita com ele. Um cocheiro grita arrogantemente para que as pessoas saiam do caminho. Yuga observa de lado enquanto a carruagem do nobre avança. Um cidadão próximo amaldiçoa baixinho a arrogância da nobreza. Lá dentro, o nobre Lord Galvia olha com desdém. Yuga observa a cena com irritação e liga para uma mãe próxima. Uma garotinha de repente corre para a rua fazendo Yuga olhar para ela alarmada. A menina corre atrás da mãe que acaba de entrar por uma porta. Ele segue direto para a carruagem desgovernada que se aproxima. Os olhos de Yuga se arregalam ao ver o perigo iminente. Um leve lampejo de magia aparece na mão de um elfo encapuzado próximo. Mas antes que ele possa agir, o punho de Yuga atinge a carruagem com uma força impossível. Uma carruagem puxada por cavalos desce a rua de paralelepípedos diretamente em direção à menina. A menina permanece paralisada no chão, atordoada e indefesa diante de seu destino. Lágrimas enchem seus olhos quando ela começa a gritar por sua mãe. Sua mãe observa horrorizada na calçada enquanto a menina chora. Yuga e as outras testemunhas ficam em estado de choque quando a carruagem para violentamente. Um guarda grita que eles estão sendo atacados. Seu mestre pergunta se ele está bem. Yuga observa, uma gota de suor nervoso escorrendo por sua têmpora. O guarda ordena que seu mestre seja protegido e exige saber de onde veio o ataque. A elfa encapuzada Donatella comenta que o agressor é apenas um plebeu. Donatella permanece imóvel. Seu rosto é uma máscara impenetrável. Os guardas da carruagem se entreolham confusos, sem entender o que aconteceu. Um deles a identifica como uma elfa e grita que se trata de uma rebelião. Yuga observa o caos explodir entre as pessoas em fuga. Ele se pergunta, com um sorriso estranho, se deveria correr também. Uma perna blindada atinge o chão, ordenando que todos parem. Liliana, guarda da Guarda Real, anuncia que assumirá o comando da situação. Ele manda prender o elfo, afirmando que não há espaço para discussões. Donatella olha para baixo, com uma expressão sombria, enquanto os guardas a prendem. Lord Galvia exige com raiva que o cavaleiro execute imediatamente o imundo elfo traidor. Liliana recusa friamente, informando que esses tempos já passaram. O fidalgo zomba, ofendido pela insolência de um simples cavaleiro. Liliana ordena que seus soldados levem Donatella e garantam que ela não escape. Yuga fica desconfortavelmente à margem enquanto a situação se acalma. Liliana vira-se para ele e pergunta se ele é Yuga, ao que ele nervosamente responde que sim. Ela informa que ele deve acompanhá-la, pois o próprio rei o convocou. Yuga fica atordoado, mal conseguindo processar que ele se refere ao verdadeiro rei. Uma figura majestosa, de imponente barba branca, é apresentada como Rei Mário Luano. Yuga pensa nervosamente que este homem é definitivamente um rei. Liliana empurra sua cabeça para baixo com força, repreendendo sua falta de reverência. O rei lhe diz para relaxar, porque Deus já lhe falou sobre ele. Yuga, suando, confirma que ele deveria ser o advogado. O rei explica que Deus deu ao seu reino as leis do Japão. Apresente o livro completo da Lei Lu para todos os julgamentos futuros. A deusa aparece e explica que esta é a sua vontade para o desenvolvimento do reino. O rei admite que estão tendo dificuldades para entender as novas leis e estão estudando muito.
Hyuga ouve atentamente sua expressão séria enquanto absorve a informação. O rei declara que todo o futuro de Lu agora depende dos ombros de Hyuga. Ele entra em pânico internamente, esperando que Deus não tenha mencionado suas 5 reprovações nos exames. A deusa anuncia que ocorreu um incidente e ordena que Liliana abra a quadra. Totalmente surpresa, Hyuga se deixa levar por Liliana, se perguntando por que tudo está acontecendo tão rápido. Ele é conduzido a uma vasta sala de tribunal vazia, banhada por solenes raios de luz. Um porteiro de Boeno está sentado a uma mesa, lendo um livro vagarosamente. O estranho painel de juízes, que inclui um homem-lagarto, toma seus lugares. A galeria do tribunal está vazia, coberta de chuva, à espera de espectadores. Hyuga olha ao redor maravilhado exclamando que se trata de uma corte real. O rei pergunta o que ele pensa apontando que se assemelha às cortes do Japão. Hyuga admite para si mesmo que como estudante ele nunca esteve em uma. O rei declara que este é um julgamento histórico e ordena que todos tenham consciência do seu dever. Hyuga está sobrecarregado. Ele foi levado a um mundo de fantasia para participar de um julgamento. O promotor é apresentado como o severo comandante da Guarda Real, John Weiss. Apesar do caos, Hyuga acha que há algo de que ele pode ter certeza. Um sorriso lento e confiante se espalha por seu rosto enquanto ele pensa que isso é o melhor. Ele se lembra dos anos que passou estudando só pela oportunidade de estar ali. Ele cerra o punho. Sua determinação endurece quando decide que fará isso. Ele declara que é advogado e ordena que o tribunal entre em sessão. O próximo capítulo começa com Hyuga de prontidão na sala do tribunal quase vazia. Ele se prepara para o que vier. Firme em sua nova identidade como advogado. Do seu trono, o rei Mario ordena que o acusado seja preso. As portas do tribunal se abrem enquanto os guardas escoltam o réu para dentro. Hyuga solta um breve suspiro de surpresa ao reconhecer a pessoa. Donatella é trazida para a frente, com as mãos amarradas com cordas e a expressão impassível. Hyuga percebe, atônita, que a acusada é a menina da rua. O público murmura preconceituoso, zombando da elfa e de suas orelhas pontudas. Um guarda leva Donatella até o cais. A promotora, John Weiss, comparece formalmente ao tribunal. Afirma que, embora a forma do julgamento seja nova, seu desejo de punir os culpados não mudou. Ele promete fazer com que a criminosa pague pelos seus pecados sob esta nova lei japonesa. Hyuga faz uma careta, percebendo que esse homem bonito e confiante é seu oponente. Joe inicia sua declaração inicial, pronta para expor os crimes do réu. Identifica formalmente a acusada como Donatella Bastianeri, enquadra o caso como uma continuação da sangrenta história de guerra com os elfos. Ele declara que sua raça mostrou suas presas novamente e que ele não pode perdoá-lo. A galeria o apoia, gritando para que o elfo seja enforcado. Joe detalha o crime. Um feitiço explosivo foi usado contra a carruagem de Lord Galvia. Afirma que a magia de Donatella causou ferimentos ao nobre Lord Galvia. Ele declara que, segundo as leis tradicionais do reino, a única punição possível é a morte. No entanto, de acordo com a nova lei de danos pessoais, a pena seria de até 15 anos. Hyuga escuta, pensando que o promotor está ignorando detalhes cruciais. O rei pergunta à acusada se ela tem algo a dizer em sua defesa. Hyuga sussurra para Donatella explicar o que aconteceu para não ser considerada culpada. Donatella responde friamente que não tem nada a dizer, deixando Hyuga completamente desnorteada. Ele insiste que deve haver algo que ele queira dizer em sua defesa. Ela se afasta, ignorando completamente seus apelos desesperados. Hyuga grita internamente de frustração, perguntando-se por que ela o está ignorando. Ele se levanta e declara ao tribunal que tem um contra-argumento. Ele cita com segurança o artigo 37 do Código Penal, o princípio da fuga de emergência. O rei, intrigado com o termo, examina-o com uma lupa. Hyuga insiste que houve muitas testemunhas do acontecimento, inclusive Liliana. O rei se dirige a ela, pedindo-lhe que confirme os fatos do incidente. Liliana testemunha que uma menina, Sonia Campbell, estava prestes a ser atropelada. Hyuga argumenta que as condições para a evasão de emergência estão, portanto, reunidas. John sorri com desdém, dizendo a Hyuga que leu a lei. Mas ele não entende isso. Hyuga explica o conceito jurídico de comparar o dano evitado com o dano causado. Ele argumenta que, como Donatella salvou a vida de Sonia, atende aos requisitos da lei. John joga a cabeça para trás e solta uma risada longa e arrogante. Hyuga exige saber o que há de engraçado em seu argumento jurídico. Joanna pergunta-lhe zombeteiramente se ele realmente acredita que a vida de um plebeu vale mais do que a de um nobre. Senhor Galvia assente, proclamando que sua grande linhagem o torna muito mais importante.
O rosto de John se contorce de raiva enquanto ele grita com Hyuga para não zombar dele. Hyuga está sem palavras, atordoado com um sistema de valores tão radicalmente diferente. O apoiador de Lord Galvia parece surpreso, mas o nobre considera as palavras do advogado óbvias. O rei Marius pergunta a Hyuga se a defesa tem algum outro argumento, pegando-o desprevenido. No banco, Donatella olha para baixo com uma expressão sombria e resignada. Hyuga gagueja, sem saber como continuar, enquanto Donatella pergunta por que ele está hesitando. Da galeria, uma multidão diversificada de cidadãos assiste com óbvia desaprovação. Lord Galvia e outro nobre sorriso de escárnio, dizendo que o advogado permaneceu em silêncio, como era de se esperar. Galvia declara que um elfo feriu um nobre e que não há o que discutir. Uma mão repousa sobre a grade do banco enquanto uma ideia crucial começa a tomar forma. O fidalgo zomba da proposta de 15 anos de prisão, chamando-a de absurdamente branda. Ele se levanta declarando que este incidente prova que os elfos são uma raça perigosa. Ele conclui que, para a segurança de todos, a raça élfica deve ser completamente erradicada. A galeria começa a gritar cantos furiosos, exigindo que o elfo seja morto e enforcado. O rei Marius bate com o punho na mesa, sua voz poderosa e estrondosa enquanto exige silêncio na corte. Ele anuncia um recesso antes do veredicto, interrompendo a tentativa de protesto de Hyuga. Liliana confirma o recesso, deixando Hyuga atordoado estendendo a mão em protesto. Um guarda monta a guarda do lado de fora das pesadas portas de uma câmara privada. Hyuga mantém a cabeça frustrada, furiosa com os valores distorcidos deste mundo. Ela se pergunta como pode aplicar a lei japonesa em uma cultura tão diferente. Donatella permanece completamente em silêncio, seu rosto é uma máscara estoica impossível de ler. Hyuga se volta para ela, desesperado, pedindo-lhe que explicasse o que aconteceu. Ela fecha os olhos, ignorando completamente seus apelos frenéticos. Liliana manda que ele pare de gritar, dizendo que sua raiva não adiantará. Ele explica que os elfos são naturalmente cautelosos e que o silêncio deles é normal. Hyuga zomba dessa ideia, respondendo que tal cautela será sua sentença de morte. Ela insiste que, na sua situação, não pode ser cautelosa, deixando Liliana surpresa. Descreve um mundo brutal onde os elfos são caçados, onde os imprudentes já estão mortos. Donatella finalmente fala, revelando que seu pai era humano. Então ela é meio elfa. Liliana, surpresa com a revelação, pede desculpas sinceras pela generalização. Donatella solta um som curto e desdenhoso, de olhos fechados. Hyuga entende que o preconceito é mais profundo do que imaginava, mas precisa seguir em frente. Ele se senta na frente dela dizendo que como seu advogado precisa de sua confiança e cooperação, ela zomba de seu pedido, perguntando o que ele ganharia cooperando. Cinicamente, ele pergunta que benefício poderia obter se seus argumentos falhassem. Hyuga fica sem palavras com sua lógica, murmurando para deixá-lo em paz. Sentada à mesa, Donatella declara com fria certeza que o julgamento está perdido. Hyuga, completamente confuso. Ele então pergunta por que fez isso. Ele exige saber por que salvou Sônia se sabia que esse seria o resultado. Ela admite que, em retrospecto, acredita que sua ação foi tola. Sua expressão suaviza enquanto ele se prepara para revelar sua verdadeira e dolorosa motivação. Ele explica que já teve uma irmã mais nova, embora ela já esteja morta. Surge uma lembrança, sua irmã era exatamente igual à menina Sônia. Ele não suportaria ver sua irmã morrer pela segunda vez. Essa foi a única razão. Hyuga fica sem palavras diante da profunda tragédia de sua história. Movido pela empatia, as lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto, surpreendendo a todos. Liliana pergunta por que ele está chorando, oferecendo-lhe um lenço de papel. Ele soluça, dizendo que é muito cruel ela ser punida por salvar sua irmã. Donatella observa, uma gota de suor escorrendo pela têmpora, completamente desnorteada por ele. Ele diz a ele que não entende ou do que está falando. Hyuga continua chorando enquanto Liliana observa com uma expressão de pura exasperação. Ele se vira para Liliana e pergunta se ela não acha toda aquela situação estranha. Ela diz a ele para não ser tão familiar, mas admite que entende como ele se sente. Ele explica que os nobres são reverenciados por sua linhagem e por seus serviços ao reino. Hyuga argumenta que a vida de uma menina foi salva, enquanto o nobre sofreu apenas um ferimento. Ele assou o nariz, insistindo que a diferença de valor é obviamente absurda. Liliana concorda que o comportamento de Lord Galvia é muitas vezes excessivo e problemático. Ele ressalta que suas ações imprudentes violam a lei e a autoridade do rei. Na verdade, continua ele, muitos nobres estão esquecendo a sua lealdade ao monarca. O rei não está satisfeito com a sua arrogância. Mas você deve agir com cautela. Há ações que minam a autoridade do rei,
explica ele, não podem ser permitidas, em última análise. Esse tipo de comportamento ameaça a paz do reino e do seu povo. Ele explica que os nobres são entidades independentes, fora do controle direto do rei, e que só podem ser sancionados se houver uma razão que não seja suficientemente convincente. Liliana diz que é hora de voltar à justiça, mas Hyuga pede que ela espere. Ela se vira confusa, perguntando o que ele acabou de dizer. Ele insiste que ainda não é a hora, pedindo que ela esqueça isso por enquanto. De repente, ele entra em pânico, batendo freneticamente nos bolsos ao perceber que algo está faltando. Liliana pergunta o que ele está fazendo ao encontrar o item perdido com um suspiro de alívio. Ele segura sua distinta gravata preta e branca coberta de corações. Donatella pergunta sobre aquela roupa estranha e marcante que ela parece valorizar tanto. Hyuga explica que não é um amuleto, mas um ritual para fortalecer sua determinação antes de uma luta. Ele diz que vestir seu terno e gravata preferidos sempre lhe dá coragem. Ele se lembra de usar a mesma roupa nos 5 exames da ordem em que foi reprovado. Uma montagem mostra suas lutas passadas, sempre enfrentando-as com a mesma roupa, mas ao olhar seu reflexo, ele declara que desta vez será diferente. Liliana observa, perguntando o que ele quer dizer com isso. Donatella olha para ele com uma expressão séria e intensa. O rosto de Hyuga endurece com uma determinação feroz enquanto ele ajusta a gravata. A cena retorna ao imponente exterior do Grand Royal Courthouse. Do seu trono, o rei Mário declara que a corte está novamente em sessão. Donatella permanece em silêncio no banco. Lord Galvi é visível na galeria atrás dela. O rei pede declarações finais e Hyuga levanta abruptamente o braço enquanto grita. Ele declara que deseja confirmar o ponto central do julgamento. Procuradora Johanna ciente, dizendo que a questão é de valor relativo, cuja conclusão é óbvia. Hyuga sorri com grande confiança e diz simplesmente, ok. Ele então volta sua atenção para o trono, falando diretamente com o juiz. Não, para o próprio rei. Ela olha para ele seriamente e diz que tem uma pergunta. Embora John se oponha, o rei permite, dizendo a Hyuga para continuar. O monarca olha para ele, surpreso que o advogado queira interrogá-lo diretamente. Hyuga começa sua linha de questionamento com voz firme. Um amplo plano vertical mostra a imensidão do reino do Luano. Com a boca aberta, Hyuga faz sua pergunta ousada e crucial. Suas palavras ecoam por toda a cidade. Para você, majestade, este país é valioso? A câmera foca os olhos do rei, bem abertos, cheios de surpresa. Liliana observa, seus próprios olhos também se arregalando com a audácia do advogado. Donatello observa de lado, sua expressão cheia de expectativa tensa e esperançosa. Lord Galvia fica completamente atordoado, exigindo saber o que este homem está dizendo. O rei declara que Luano é tudo, que daria de bom grado a vida por ele. Hyuga, satisfeito, ele continua com uma pergunta profunda. Então o que é um país? Ele explica que um país não é simplesmente o território que aparece num mapa, nem é a autoridade dos seus governantes cujos retratos adornam os corredores do palácio. Com um gesto dramático, relembrando as suas antigas aulas de direito constitucional, defende que uma nação é definida pelo seu povo e que sem ele deixa de existir. Portanto, declara ele, a vida de Sonia Campbell equivale à própria nação. Da galeria, o pomposo Lord Galvi escuta com expressão severa e raivosa. A promotora John Bison solta uma risada condescendente, completamente indiferente. Então ele se recosta e ri, chamando a discussão de completamente ridícula. Ele zomba, perguntando quantos cidadãos seriam necessários para ser um nobre. Hyuga exige firmemente saber onde o rei traçaria esse limite. John descarta a questão, dizendo que não há necessidade de definir algo assim. Hyuga se volta para o trono, exigindo que o rei escolha entre um nobre e seu povo. O rei responde sem hesitação que, claro, ele escolheria o seu povo. Esclarece que a balança da justiça naquele momento sustenta apenas a vida de um cidadão. John franze a testa, percebendo que a lógica absurda de Hyuga pode funcionar. Ele murmura que o movimento tolo de Hyuga é uma vergonha, mas que isso acabou. Hyuga acena com um sorriso confiante, sua armadilha armada com maestria. Ele pede permissão ao rei para fazer uma última pergunta crucial. Donatello observa Ducais, com os olhos arregalados de expectativa. Hyuga pergunta se o rei mataria um amigo ou cortaria o dedo do próprio filho. O rei parece surpreso, perguntando o que ele quer dizer com uma pergunta tão sombria. Liliana intervém, repreendendo Hyuga por sua óbvia falta de respeito para com o monarca. Hyuga grita com ela, insistindo que este é precisamente o trabalho que o rei lhe deu. Ele olha para o trono, pressionando o rei a responder ao seu dilema.
Os olhos do rei se estreitam numa contemplação profunda, preocupada e solene. Após um pesado silêncio, ele admite que não poderia tomar uma decisão como essa. Hyuga então pergunta por que um amigo ou estranho deveria ser escolhido em vez de um filho. O rei explica o imenso valor da vida e a necessidade sagrada de continuar a sua linhagem. Hyuga se sente com um sorriso simpático. Nenhuma das escolhas pode ter prioridade sobre a outra. Ele diz à sombria Joanna para reconsiderar o julgamento sob esta nova perspectiva. Ele lembra ao tribunal que o ferimento de Lord Galvia foi leve e durou apenas uma semana. Ele compara isso a um joelho arranhado, uma ferida trivial que cicatriza sozinha. Compare o ferimento insignificante do nobre com a vida inestimável de um cidadão. Diante do rei, ele pede que ele escolha entre esses dois valores. O Hyuga repete a conclusão do próprio monarca: você não pode escolher. Ele chama a atenção do tribunal para o livro jurídico e cita o artigo sobre prevenção de emergências. Os olhos de Jon se arregalam enquanto ela lê o texto, finalmente entendendo a implicação. Hyuga declara que se nada puder ser priorizado, a evasão de emergência será cumprida. Liliana observa, uma gota de suor escorrendo pela têmpora, atordoada com sua lógica impecável. Lord Galvia olha para ele da galeria, com um rosto petrificado pela descrença. Donatella acompanha os acontecimentos com uma expressão cheia de esperança e admiração. Jon entra em pânico ao ver toda a corte inclinando-se para o argumento Hyuga. Objetando desesperadamente, lembrando a todos que o acusado é meio-elfo, Hyuga grita que sua raça é irrelevante, que o ponto central já foi comprovado. Ele desafia seus oponentes a refutá-lo ou a permanecer em silêncio. Jon fica sem palavras, agarrada ao uniforme, completamente superada. O rei declara que todos os argumentos foram ouvidos e se prepara para dar o seu veredicto. Ele reflete sobre os grandes feitos da ancestral de Lord Galvia, Theodora Galvia, e reconhece o imenso valor e prestígio da Casa Galvia, mas também admite que Hyuga está certa, Sonia Campbell é uma de seu povo. Ele sabe que seus nobres estão ficando ressentidos e que ele deve afirmar sua autoridade. O rei levanta a mão, pronto para dar um leve empurrão na balança da justiça. Ele declara que a nova lei é um fio único da razão que deve ser sustentado. Ele não pode escolher e, portanto, deve aceitar a validade da evasão. O veredicto do rei ressoa. A acusada, Donatella Bastianari, é inocente. Donatella permanece completamente silenciosa, incapaz de processar as palavras. A galeria irrompe no caos, Lord Galvia exigindo saber o que tudo isso significa. Donatella se vira para Hyuga, chamando seu nome com uma onda de emoção avassaladora. Ela timidamente pergunta como poderia agradecê-lo por salvar sua vida. Hyuga tranquiliza, dizendo que só fazia seu trabalho como advogado. Ele admite que estava tão nervoso que acabou chorando. Mas ele está feliz por ter podido ajudar. Donatella insiste que não pode deixar tal feito ingrata. Seu rosto se suaviza em um sorriso lindo e agradecido enquanto ela o chama de seu salvador. Hyuga fica sem palavras, corando furiosamente com seu elogio sincero. Lord Galvia bate na grade, gritando que isso é ridículo. Ele implora ao rei que reconsidere, alertando que isso afetará seu próprio governo. O rei permanece firme, declarando que o seu veredicto não mudará. O julgamento é absoluto. Lord Galvia gagueja. Mas o seu protesto é interrompido pela decisão final do rei. Seus olhos se enchem de fúria ao declarar que mesmo que o rei a perdoe, ele próprio pegará em armas e punirá o elfo. Um guarda na multidão comenta que Galvia tem reunido soldados rasos. Donatella confirma isso, acrescentando que também vem preparando armas com um propósito. Hyuga cita a nova lei, artigo 128, como crime de preparação para uma insurreição. O rei, olhando o livro de leis, exclama surpreso com um novo crime. Lord Galvia observa, com uma gota de suor escorrendo pela testa, percebendo seu grave erro. Hyuga declara que o direito de contratar um advogado pertence a todos e que esse direito se aplica por mais arrogante que alguém seja. Lord Galvia, enfurecido, gagueja com um insulto ao seu status nobre. Hyuga finge confusão, perguntando o que ele quis dizer com aquele tom arrogante. Ele dá a ela um último sorriso arrogante e completamente triunfante. Uma montagem mostra sua trajetória. Nascido no Japão, hoje advogado em Wano. Ele se declara o defensor da lei herética, concluindo o capítulo. O próximo capítulo começa recapitulando sua identidade como Shiba Hyuga, um fracasso 5 vezes. Ele lembra como um deus o trouxe ao mundo de fantasia de Wano, onde seu sonho de ser advogado, impossível no Japão, finalmente se tornou realidade. Ele decidiu viver como advogado da Lei Vermelha. Hyuga abre os olhos, acordando em pânico repentino. Ele se senta em uma cama luxuosa e desconhecida,
afastando os lençóis. Com uma gota de suor, ele leva a mão à cabeça ao perceber que não foi um sonho. Ele se levanta, encontrando suas roupas dobradas no chão. Ele se espreguiça, lembrando-se de seu confronto com Deus e testemunhando a magia. Espiando pela porta, ele vê uma faca brilhante e se lembra de seu primeiro caso. É Donatella, a garota meio-elfa que ele absolveu, dizendo bom dia. Ele a cumprimenta sem jeito enquanto ela lhe diz que o café da manhã está quase pronto. Ele suspira cansado, imaginando como sua vida terminou assim. Um brilho nos seus olhos revela sua resignação face às novas circunstâncias. Um flashback mostra o veredicto. Donatella Bacianeri é inocente. Donatella, com lágrimas de alegria, pergunta como ela pode retribuir o favor. Ele agradece, ainda sem acreditar que está livre quando esperava morrer. Hyuga ignora sua gratidão, fazendo um gesto casual com a mão. Ele diz a ela que seu lindo sorriso é gratidão suficiente para ele. Internamente ele comemora ter finalmente usado a frase brega que sempre quis dizer. Ainda nervoso após o julgamento, Hyuga tenta desajeitadamente agradecer a Donatella por sua ajuda. Ela o informa seriamente que para os elfos uma dívida deve ser paga em dobro e explica que é um costume profundo e sagrado entre seu povo, uma regra cultural que todos os elfos devem seguir. Hyuga percebe que sua piada foi levada a sério. Lamentando não poder retribuir uma vida. Com um olhar sincero, Donatella então pergunta se ela pode se tornar sua assistente. Completamente desnorteada, Hyuga só consegue emitir um som de pura surpresa. Liliana sorri, aprovando o acordo como uma boa forma de Donatella começar uma nova vida. Mais tarde, Hyuga parece completamente perplexo com seu estranho novo companheiro de casa. Ele encontra Donatella na cozinha, já usando um avental por cima da roupa. Ela olha para ele, deixando um olá silencioso no ar. Hyuga protesta, dizendo que não precisa morar com ele para ajudá-lo. Ela se pergunta por que, se o rei lhes deu uma casa tão grande, ela insiste que é um problema para um rapaz e uma moça viverem juntos. Dói o motivo pelo qual morar junto é simplesmente a forma mais eficiente de atendê-lo. Ele não vê problema no arranjo e pergunta qual é o problema. Exasperada, Hyuga decide fazer-lhe uma pergunta direta, na esperança de dissuadi-la. Ela calmamente responde que tem 14 anos, deixando Hyuga completamente atordoada. Ele aponta sua aparência madura e ela comenta que seu peito é bastante achatado. Ele explica que os elfos amadurecem rapidamente, mas envelhecem lentamente, uma característica útil para sobreviver. Ele fica paralisado, incapaz de processar que tem apenas 14 anos. Ele se sente desconfortável pensando que está roubando a juventude de uma adolescente ao torná-la sua assistente. Ela considera isso uma grande honra, embora ele suspeite que seja apenas para a conveniência do rei. Mais do que tudo, ela está feliz por poder ajudar seu salvador. Sua gratidão genuína e sincera o deixa completamente confuso e sem palavras. Ele balança as mãos, insistindo que não há problema. Ele percebe que ela tem metade da idade dele, no momento em que ela anuncia que o café da manhã está pronto. Ele apresenta um prato grotesco, admitindo que pode ser um pouco pesado para amanhã. Hyuga só consegue olhar com horror absoluto para o desastre culinário à sua frente, pensando que se parece mais com uma profanação de cadáver do que com uma refeição. Ela admite que se empolgou, pois foi sua primeira missão como assistente. Enquanto ele se força a dar uma mordida, ela inocentemente pergunta se o sabor é do seu agrado. O sabor parece induzir um estado de choque silencioso e eletrizante. Mais tarde, eles caminham pelas ruas movimentadas de um mercado festivo. Donatella parece abatida, ainda frustrada por sua tentativa fracassada de cozinhar. Hyuga tenta consolá-la. Dizendo a ele para não levar isso tão mal, ela pede desculpas, esclarecendo que sua raiva não é dele. Ela se sente inútil, incapaz de realizar até mesmo a simples tarefa de preparar uma refeição. De repente, uma pequena figura encapuzada bate em Hyuga no meio da multidão. A figura rapidamente pede desculpas casualmente antes de desaparecer no caos. 2 guardas da cidade aparecem imediatamente, gritando para pegar a garota em fuga. Um deles xinga, frustrado porque o infame ladrão escapou novamente. Ele pergunta a Hyuga para onde foi a famosa jovem ladra, Little Forte. Outra pessoa na multidão confirma que a garota é uma ladra conhecida. A palavra ladrão causa uma sensação repentina e terrível em Hyuga. Um arrepio percorre seu corpo quando ele instintivamente coloca a mão no pescoço. Ele solta um grito de puro horror, assustando Donatella na multidão próxima. Ele freneticamente diz a ele que sua gravata premiada foi roubada. A multidão observa o ladrão encapuzado desaparecer na rua movimentada. Um guarda aponta em sua direção, gritando que ele está fugindo. Enquanto os guardas a perseguem, Hyuga desesperado a segue, determinado a recuperar sua gravata.
Donatello observa que sem a gravata ele perde todo o espírito de luta. Ela o tranquiliza, determinada a provar seu valor ajudando-o desta vez. Um encantamento sombrio começa, invocando um sono eterno e silencioso. Hyuga olha para ela horrorizada com a escolha do feitiço e diz para ela esperar. Sua mão enluvada brilha com poder sombrio enquanto ele continua o encantamento. Um círculo mágico brilha sob seus pés enquanto ele lança o renascimento necroântico. A multidão reage com surpresa e espanto diante de tal demonstração de magia. Hyuga pergunta por que ele usa um feitiço tão chamativo em público. Donatello lança-lhe um olhar intenso e simplesmente manda o olhar. Ao longe, a ladra Marte corre, confiante na sua fuga. Ela segura a gravata roubada como um troféu, certa de que escapou. Com um sorriso arrogante, ele zomba de como os humanos são lentos. Ela vê os guardas bem atrás e se pergunta se ela é simplesmente rápida demais. De repente, um som estranho sob seus pés a faz parar, confusa. Um enorme esqueleto emerge do chão. Suas costelas gigantes a envolvem completamente. Ela grita de terror ao ver a monstruosa prisão de ossos. Presa entre os ossos, ela pergunta o que diabos é isso. Enquanto isso, a gravata roubada está no chão, aos pés de Hyuga. Exultante, ele a pega e exclama, minha gravata, com alívio. Ele agradece profusamente a Donatello, maravilhado com sua magia. Ela, calma, responde que agradece pela cooperação. Os guardas garantem a Marte, admitindo que sem ajuda não teriam conseguido pegá-la. Marte grita desafiadoramente que este homem é seu pai, questionando seu dever. Um guarda descarta suas palavras enquanto Hyuga percebe o termo pai. O guarda esclarece que eram pais adotivos e que o vínculo foi rompido. Aparece o homem Kingal, o rico comerciante que adotou Marte e outros órfãos. Mas zomba, dizendo-lhe para não falar como se fosse um grande filantropo. Ela o acusa de adotar órfãos apenas para transformá-los em servos leais e falidos. Um flashback mostra as crianças sendo espancadas brutalmente por qualquer sinal de rebelião. Eles foram forçados a espionar uns aos outros, recompensando aqueles que delataram. Kingal se orgulha de que essas crianças quebradas são seus servos mais confiáveis. Hyuga, horrorizado, chama toda a situação de cruel e distorcida. O guarda admite que a disciplina foi dura. Mas ele diz que ela lhe deve gratidão. Marte zomba da ideia de gratidão e manda os ignorantes calarem a boca. Ela declara que sempre haverá rebeldes como ela que se recusam a ser doutrinados. Seus olhos ardem com um fogo desafiador e indomável. Ele se vira para Hyuga, perguntando o que ele acha que acontece com as falhas. Com um sorriso sombrio, ele revela que são vendidos para traficantes de pessoas. Mostre sua marca, dizendo que nem sabe por quanto venderam. Ele luta contra as restrições, declarando que seu crime foi uma vingança justificada. Um guarda considera suas alegações de tráfico absurdas. Um cidadão insiste que o homem é demasiado respeitado para cometer um crime tão hediondo. Os guardas se entreolharam, claramente divididos e sem saber como agir. Marte os desafia, perguntando se eles têm tanto medo do poder do nobre. Um deles desvia o olhar dizendo que, não importa a história, roubo ainda é roubo. Eles decidem levá-la à delegacia e pedem que Hyuga espere. Hyuga dá um passo à frente, fica sério e pergunta o que estão fazendo. Ele se dirige a desafiadora Marte, dizendo-lhe que tem algo a lhe contar, ajusta sua gravata da sorte, sua mente já tramando outro caso legal, garantindo com segurança à jovem ladra Marte que ela não será punida. Os guardas e Donatello olham para ele surpresos com tal afirmação. O chefe da guarda questiona a sua simpatia, afirmando que tem várias testemunhas confiáveis. Ele declara firmemente que Marte King é de fato um ladrão. Hyuga pergunta se eles sabem que Luano agora usa as leis japonesas, o que o guarda confirma. Seu companheiro reclama de carregar o pesado livro de leis, presumindo que roubo é roubo. Com um sorriso malicioso, Hyuga diz, isso vai tornar tudo mais rápido. Ele explica que, segundo a lei japonesa, os laços parentais não podem ser rompidos tão facilmente. Os guardas se entreolharam, totalmente confusos com seu argumento jurídico. Hyuga cita o Código Civil, que exige autorização da vara de família para deserdação. O guarda sardento verifica freneticamente o livro e confirma que a lei é real. Hyuga declara que, legalmente, Marte e o homem ainda são pai e filha. O guarda protesta, mas Hyuga cita uma máxima, a lei não entra em casa. Explique que os assuntos familiares são de responsabilidade dos pais. Ele apresenta seu último ponto citando o artigo 244, inciso 1º, do Código Penal. Ele declara que, por exceção especial entre familiares, ela não pode ser punida. O chefe da guarda está surpreso com a existência de uma lei tão estranha. Hyuga admite que os itens roubados devem ser devolvidos por meio de processo civil.
De repente, o guarda sardento o interrompe, perguntando: "Deixe-o esperar." Ele pergunta se a garota não tinha acabado de roubar sua própria gravata. Hyuga finge surpresa, tocando a gravata com estampa de coração em seu pescoço. Com calma, ele coloca a gravata no pescoço de Mars, dizendo que simplesmente a deixou cair. Mars olha para ele, sua expressão desafiadora substituída por uma surpresa muda. Hyuga se oferece para ser seu advogado de defesa caso o caso vá a julgamento. Os guardas ficam boquiabertos, percebendo quem deve ser. A multidão o reconhece como o famoso advogado escolhido por Deus, Seba Hyuga. O chefe da guarda admite que, embora a pena seja anulada, o crime permanece. Hyuga cora com seu título bombástico, murmurando quão ridículo parece. O guarda pede formalmente que ela os acompanhe até a delegacia para interrogatório, mas quando os guardas se voltam para o prisioneiro, encontram apenas a corda vazia. Em pânico, eles gritam que ele desapareceu no ar. Hyuga também fica chocada com seu desaparecimento repentino. Os guardas frustrados lamentam ter sido enganados. Alguém pergunta o que fazer e seu companheiro suspira resignado. Eles decidem denunciá-lo como está. Hyuga pergunta a Donatella se a culpa foi dela. Mais tarde, Donatella pergunta se ele está realmente feliz com o resultado. Ele pergunta se a gravata não era um objeto importante para ele. Ele ri, dizendo que ele está apenas tentando fazê-lo parecer bem. Ela sorri com ternura, observando enquanto o corpo dele se movia por instinto para protegê-la. Hyuga comenta que só conseguiu a gravata de volta, mas para repentinamente. Pego por uma premonição, ele se lembra fugazmente de Marte esbarrando nele no meio da multidão. Donatella, ao vê-lo parar, ela pergunta o que há de errado. Os olhos de Hyuga se arregalam ao entender tudo. Ele salta, com uma expressão de pura surpresa. Ele conta a Donatella que a garota que acabou de esbarrar nele era Marte. Ele percebe que voltou especificamente para devolver a gravata com um presente. Mar se afasta no meio da multidão com um sorriso travesso. Hyuga olha para baixo e vê, ao lado da gravata, um pesado lingote de ouro brilhante. A cena muda para o grandioso e imponente castelo real do Luano. A princesa Vivian resume que graças ao advogado 2 criminosos estão em liberdade. A promotora John e outro nobre estão à sua frente, aguardando seu julgamento. John confirma que seu resumo está correto. A princesa fica pensativa, escondendo sua expressão atrás do leque. Ele declara que este advogado é um obstáculo à sua visão do país. Um novo capítulo começa mostrando uma mansão escura e sombria à noite. Lá dentro, um homem está morto em uma cama e outro fica observando. O homem em pé tem uma gota de suor no rosto e olha a cena horrorizado. Seus olhos se arregalam com uma mistura de medo e descrença. Suas mãos enluvadas tremem enquanto ele olha para o cadáver. Ele sussurra para si mesmo, horrorizado, que foi ele quem fez isso. Ele coloca a mão no peito, duvidando de suas ações antes de endurecer sua determinação. Ele se convence de que seu ato horrível foi um ato de justiça. Segurando um alfinete em forma de flor, ele jura que fez isso por Lu enquanto completava seu plano. Na manhã seguinte, Hyuga aparece, aparentemente aguardando um novo julgamento. A majestosa residência onde Hyuga mora agora é mostrada. Ele se senta na cama, esfregando os olhos ao perceber que já é dia. Ele cambaleia para fora do quarto, reclamando de garganta seca. Ele geme, pedindo um copo d'água. Ele acidentalmente entra no quarto de Donatella no momento em que ela está se trocando. Ele fica paralisado, o rosto congelado numa careta de horror absoluto. Ele gagueja, tentando explicar que sua intrusão não foi intencional. Donatella, com lágrimas nos olhos, diz que estava com sono depois de trabalhar a noite toda. Oprimido, Hyuga grita e, com um feitiço, abre um buraco na parede, gritando para ele sair. Liliana chega momentos depois e vê a moldura destruída. Pergunte se isso é tudo. Chamando a situação de ridícula e infantil. Ela repreende Donatella por usar magia ofensiva. Donatella pede desculpas timidamente. O enorme buraco fumegante na parede deixa claro o poder de sua magia. Liliana avisa Hyuga para parar de espionar se quiser continuar vivo. Donatella pede desculpas, explicando que é a primeira vez que mora com alguém fora da família. Admita que os homens têm desejos. Hyuga insiste que foi tudo culpa dele. Ele olha para o dano, percebendo quão incrivelmente poderosa é a magia. Liliana bufa, dizendo que ele realmente carece de bom senso neste mundo. Ele explica que apenas alguns com talento especial podem usar magia. Hyuga pergunta surpresa se Donatella é realmente tão incrível. Liliana confirma que sua habilidade é um sinal de sua forte linhagem élfica. Ele declara que Donatella é, sem dúvida, um verdadeiro gênio. Hyuga elogia sua talentosa assistente, fazendo Donatella corar. Donatella oferece chá para Liliana,
que rejeita, dizendo que não tem tempo para descansar. Liliana anuncia com urgência que uma ordem real decidiu o próximo caso de Hyuga. Ele lhe diz que o julgamento é amanhã e que ele deve se encontrar com o réu imediatamente. Eles chegam à prisão, uma grande e imponente construção de pedra. Hyuga pergunta a Liliana o que ela sabe e ela responde que faz parte do seu dever. Ele explica que ouviu rumores da equipe do castelo. Ele revela que a acusada é Hanete Galvia, o que deixa Hyuga sem palavras. Liliana confirma que ouviu bem. Ele esclarece que é filho do nobre do primeiro julgamento de Donatella. Uma montagem mostra o rosto arrogante e bigodudo de Lord Galvia. Liliana declara gravemente que a acusação contra Hanete é de homicídio. Ele ressalta que é extremamente incomum um nobre ser acusado de um crime, por se tratar de assassinato. Todo o castelo real está um caos. Enquanto caminham, a cavaleira da guarda real, Liliana, emite um aviso sombrio para Hyuga. Donatella e Liliana o acompanham, enquanto ele parece perdido em pensamentos. Liliana afirma sem rodeios que ele também será alvo de ressentimentos. Hyuga sorri ironicamente, determinada a não demonstrar fraqueza e agir com extrema cautela. Chegam diante das imponentes portas de ferro da prisão real. Lá dentro, um jovem de cabelos ondulados grita, proclamando veementemente sua inocência, batendo com o pé nas barras, exigindo sua libertação imediata. Hyuga avalia seu novo cliente arrogante, o acusado de homicídio Hanete Galvia. Ele inicia a entrevista com calma, dizendo que irá analisar os fatos do caso. A vítima é identificada como Kara Belksman, jovem viúva de um proprietário de terras. Ele viveu uma vida tranquila e solitária em sua mansão de campo. Uma empregada descobriu seu corpo sem vida no quarto da mansão. Hyuga confirma que uma empregada presenciou Hanete saindo do local. René conta que seu álibi começa naquele momento. Ele explica que naquele dia se casaria com seu irmão Rutger. Ao cair da noite, ele se separou e acabou vagando pela região. Ele estava prestes a sair quando pensa que um servo viu. A cena mostra a empregada percebendo sua presença suspeita por uma janela. René conclui insistindo que nunca conheceu a vítima. Donatella, cética, pergunta se essa é toda a sua história. Ele diz-lhe sem rodeios que a sua explicação dificilmente é um álibi credível. René explode de fúria com você, ofendido porque um elfo orelhudo se atreve a questioná-lo. Hyuga entra em pânico, tentando acalmar Donatella antes que ela irrite ainda mais o nobre. Ele intervém rapidamente, explicando que ela é apenas sua assistente. Hanete zomba, achando ridículo que um advogado tenha um elfo como assistente. Ele provoca que ela deve ser sua escrava sexual, não uma profissional. Hyuga sabe bem que uma Donatella furiosa é uma Donatella perigosa, mas Donatella parece genuinamente confusa com o termo escrava sexual. Hyuga tenta redirecionar a conversa, pedindo mais detalhes. Ele pede que Hanete confirme uma coisa, que ele não entrou na mansão. Hyuga raciocina que sem pegadas não haveria evidências. René mantém um silêncio tenso e desconfiado diante de sua pergunta. De repente, ele começa a gritar que isso não importa. Hyuga fica surpreso com a explosão de seu cliente. René acusa furiosamente o seu próprio advogado de duvidar da sua inocência. Hyuga tenta explicar-lhe que as perguntas são necessárias para sua defesa. Já chega, grita Hanete, virando-lhe as costas. Eu vou descansar. Ao sair do bloco de celas, Hyuga fica completamente desanimado. Liliana espera por eles e pergunta se já encerraram a reunião. Hyuga, frenético, diz a ele que ele não conseguiu uma história coerente. Ele implora que ela o deixe entrar, chamando-a pelo nome errado. Liliana solta um suspiro longo e cansado diante de seu desespero desajeitado. Ele o lembra severamente que já o havia avisado para ter cuidado. Hyuga desmaia de frustração. Oprimido por seu cliente difícil. Ele olha com raiva para a cela, sem conseguir entender aquele homem. Uma voz educada o interrompe, perguntando se ele é o honorável Lord Sibudo. Um belo e jovem nobre se apresenta com um sorriso gentil. É Rutger Galvia quem agradece a Hyuga por defender seu irmão. Liliana fica surpresa ao vê-lo, perguntando por que ele não está cumprindo suas obrigações. Hyuga se assusta quando o jovem segura ambas as mãos cordialmente. Rutger explica que seu irmão, embora rude, tem bom coração. Ele implora sinceramente a Hyuga que reduza sua sentença. Hyuga, nervoso, mal consegue gaguejar que fará todo o possível. Na saída de Rutger, Liliana comenta o quão diferentes os dois irmãos são. Hyuga acena com a cabeça, dizendo que eles são polos opostos, algo que Liliana acha estranho. Esclareça, um é um irmão mais velho e incompetente, o outro, um irmão mais novo exemplar. Hanete é uma hooligan que falta às aulas para apostar com bandidos. Rutger, por outro lado, é um aluno modelo, com notas perfeitas e excelente reputação.
Liliana explica que o clã Galvi é poderoso e que muitos temem pela sucessão de Renette. Com o dever cumprido, Liliana se prepara para deixar Hyuga com a mala. Hyuga rapidamente a interrompe, dizendo que tem um favor para pedir a ela. Liliana se vira com uma expressão curiosa, intrigada com o pedido dele. A cena muda para uma vasta floresta sob um céu nublado. Uma carroça solitária se move ao longo de uma estrada deserta. Lá dentro, Hyuga olha pela janela, comentando quão remota é a mansão. Observe que você só pode chegar lá a cavalo. Donatello observa com atenção, perguntando se ele tem um plano. Ele deduz corretamente que deseja ver a cena do crime, convencido da inocência de Renette. Hyuga admite que Renette não parece uma assassina pela atitude. Donatello insiste, perguntando se ele viajou para lá com alguma estratégia. Ele grita que não tem esse plano, mas depois para. Ele declara seu princípio fundamental. Como advogado, você deve acreditar na inocência do seu cliente. Ele espera encontrar algumas pistas sobre a propriedade Belksman. Donatello aponta para a mansão solitária, identificando-a como seu destino. Hyuga desce do carrinho, chamando cautelosamente em direção à casa. Um servo idoso aparece perguntando se eles vêm da investigação militar. Com uma expressão cansada, ela se apresenta como a empregada doméstica. Ele os leva até a sala, dando as boas-vindas ao mestre advogado. Hyuga pergunta por que ele receberia o advogado do assassino de sua amante. A empregada responde que não se importa, uma reação curiosamente indiferente. Explica o trágico destino da casa, que em breve será confiscada. Hyuga pede que ele conte os acontecimentos do dia do assassinato. Ela aceita, embora já tenha contado muitas vezes à milícia. Ele começa contando que dormia em uma casinha fora da propriedade. O relincho alto de um cavalo a acordou assustada. Ele pensou que alguém havia se perdido no caminho naquele momento. Ela se envolveu em um chale e saiu para investigar. Por trás do portão principal, ele viu alguém na porta. Um homem estava saindo da mansão, seu cavalo o esperava sob uma lâmpada. Ele identificou claramente o homem como Lord René da Galvia. Ela observou de seu esconderijo enquanto ele montava e partia. Ela suspirou de alívio, pensando que não era nada importante. Então ele entrou na casa principal para ver sua amante. Ela ligou para ela, mas não obteve resposta. Quando entrou no quarto, descobriu que sua patroa já estava morta sozinha e sem como entrar em contato com a milícia. Ela esperou até de manhã. Donatello a interrompe pedindo para ela esperar um momento. Ele pede que ela confirme que Renette já havia saído da mansão. A serva afirma isso sem hesitação, com seu testemunho firme. Hyuga estreita os olhos, convencido de que a chave está na mansão. Donatello assente, enquanto Hyuga geme, sentindo o peso do caso. Ele educadamente pede permissão à empregada-chefe para ver a cena do crime. Claro, ela responde, conduzindo-os pela silenciosa e imponente mansão. Hyuga para na sala, percebendo que uma pessoa morreu ali. Ele junta as mãos em silêncio, pensativo. Donatello observa, confusa. Ele examina um armário, notando que os guardas levaram até as roupas. Hyuga pergunta à empregada se ela sabe se alguma coisa foi roubada. Pelo que eu sei, ela confirma, nenhum objeto de valor foi levado. Donatello fica ao lado da cama. Meditando sobre a estranheza de tudo isso, ele conclui que quanto mais investiga, mais desesperador parece. Sem roubo envolvido, o motivo do roubo é descartado. A vítima idosa provavelmente não teve forças para resistir. Ele acha que o álibi de Renette, perdido com o irmão, é muito fraco. Ele conclui que René deve ser o assassino, mas Hyuga tem uma ideia repentina. Ele não a escuta, sua atenção está focada em outro lugar da sala. Ele se vira e faz uma pergunta peculiar à empregada sobre a senhorita Cara. Ele se pergunta em voz alta se é possível que ele não tivesse um espelho de mão. Meu Deus! Exclama a empregada. Eu a ajudei com isso esta manhã. Donatello pergunta o que há de errado, vendo o brilho de compreensão nos olhos de Hyuga. Há algo faltando nesta mansão, declara Hyuga com certeza. Ele acredita que esse objeto perdido será a chave para sua defesa. Donatello ainda não entende seu raciocínio repentino e estranho. O dia do julgamento chega ao grande castelo de Luano. A sala está lotada, presidida pelo rei Mário e uma mulher. Hyuga acha que é a primeira batalha do Belo Bruxo. O promotor Yuan parece pronto, com uma expressão fria e confiante. O público murmura ao perceber a chegada de uma linda mulher. É mostrado um detalhe decorativo da arquitetura da quadra. Em seu trono, o rei Mário se prepara para iniciar a audiência. A princesa Vivien comenta como é estranho o pai comparecer. O rei anuncia que sua filha está lá por decisão própria. A princesa pede a todos que façam o seu melhor e cumpram o seu dever. Um nobre aponta o famoso advogado de Deus, Seba. Presente em tribunal, a princesa se acomoda em seu assento, pronta para observar o julgamento.
Que comece a sessão, diz ele com olhar penetrante e atento. Num beco escuro, uma mão enluvada oferece um broche em forma de flor. Rutger Galvia olha para a figura encapuzada e pergunta o que é. A figura explica que é uma prova de lealdade à sua causa, que deve levar sempre consigo. Suas ações, diz ele, são para a prosperidade de Luano. Rutger segura o distintivo, com o rosto determinado a cumprir sua missão. Aqui, a promotora John conclui sua declaração inicial. Ele declara que é claro que René de Galvia assassinou Cara Belksman. Acrescenta que o arguido não demonstra o menor sinal de remorso. Veja o rei e a princesa se preparando para fazer seu pedido. Citando o Código Penal, artigo 199, solicita formalmente a pena de morte. O público fica sem palavras com a severidade do pedido. A pena de morte, grita Renette. Isso é uma piada ridícula. O Yoga sente o peso do momento, a vida de René está em jogo. René insiste na sua inocência e diz que a pena de morte é um absurdo. Ele reclama que todo o caso depende do depoimento de uma velha. O público zomba, duvidando que tal mulher seja confiável. Joe afirma friamente que René garante que nunca conheceu a vítima. Ele se volta para o rei e pede formalmente para chamar uma testemunha. Rutger Galvia, irmão do réu, avança para depor. Renette e Donatella olham para ele, os rostos paralisados de surpresa. Rutger gagueja para Renette. Por que você está aqui? Rutger diz ao irmão que ele não deve esquecer sua honra como Galvia. Ela o incentiva a confessar, mesmo que isso manche o nome de sua família. Dirigindo-se ao rei, Rutger começa a contar à corte o que viu. Seu depoimento remonta ao dia da caçada na floresta. René lhe perguntou sobre a linda viúva Belksman que morava perto. Rutger se lembra de ter pensado que era casada com um homem muito mais jovem. Ela comentou que era um desperdício viver tão isolada. O céu se mostra enquanto a conversa continua entre as árvores. Mais tarde, um renegado perdido grita procurando por seu irmão na densa floresta. Ele fica surpreso ao ver a mansão Belksman por entre as árvores. Uma expressão preocupada cruza seu rosto quando ele se aproxima da propriedade. Do cavalo, ele vê o irmão na varanda e chama seu nome. Um servo escondido nas proximidades os observa e pensa, eles estão olhando para mim. René avisa que já é tarde, mas que não haverá problema se nada acontecer. Rutger testemunha que seu irmão foi embora antes de saber do assassinato. Ele declara que o viu sair da mansão com os próprios olhos. Ele se curva e a promotora John agradece por seu testemunho poderoso. John sorri, dizendo, este é o testemunho de um nobre respeitado. René rosna para você de frustração, seu álibi completamente destruído. John pergunta se a defesa tem algum interrogatório para Rutger. Renette se volta para Yuga, implorando para que ele use todos os truques que tiver. Ele grita com ele para desmantelar o depoimento e provar sua inocência. O público zomba. Convencido de que sua explosão desesperada prova sua culpa, Yuga olha para seu cliente com calma, perguntando se ele está falando sério mesmo. Claro que sim, grita Renette. Agora, faça isso. Yuga pergunta se ele está realmente disposto a usar todos os meios necessários. Donatella observa a tensa conversa com uma expressão preocupada. John Weiss observa a defesa, com olhar frio e calculista. René acena para você, dizendo a Yuga para se apressar e absolvê-lo. Yuga responde que se ele estiver tão determinado, tudo dará certo. Ele ajusta a gravata do coração da sorte, reforçando sua determinação. Um sorriso confiante se espalha por seu rosto enquanto ele declara que pode vencer. Rutger observa do estande enquanto Yuga faz sua declaração ousada. Donatella, surpresa, pergunta se ele realmente acha que eles podem vencer. Após o julgamento, Yuga pede para falar com Rutger, que aceita. Ele explica que ele próprio visitou a vasta e profunda floresta. Ele pergunta se realmente aconteceu de ele ter visto alguém ali por acaso. Rutger sorri, dizendo que imaginava que Yuga iria perguntar isso a ele. Ele admite que já conhecia Cara e seu irmão mulherengo de antemão. Ele estava indo para o mesmo lugar e viu seu irmão chegar primeiro. Donatella escuta, admitindo que sua história não parece tão estranha. Renette foi vista saindo, então o testemunho de Rutger parece se sustentar. Rutger pergunta calmamente a Donatella se ela disse algo falso. Renette cerra os dentes, o rosto contorcido em uma negação desesperada. Ele fecha o punho, insistindo que não é um assassino. Ele acusa furiosamente seu irmão Rutger de incriminá-lo pela herança. Rutger olha para ele com tristeza, convencido de que é melhor assim. Yuga intervém, dizendo à atordoada Renette para se acalmar. Ele se levanta e declara que a afirmação de seu cliente é inteiramente plausível. Yuga afirma que não pode ser descartada a possibilidade de René ter sido incriminado contra você. A promotora John zomba,
considerando a declaração impertinente e infundada. John pergunta sarcasticamente se eles estão acusando o nobre Rutger. Hyuga apenas sorri, dizendo que está apenas fazendo seu trabalho. John o acusa de tentar confundir os fatos sem provas. Ele então anuncia que apresentará suas próprias provas, surpreendendo Donatella. Ele declara com segurança que agora apresentará provas físicas decisivas. Hyuga observa o processo com um olhar atento e focado. O promotor ordena que um guarda traga as principais evidências. Ele explica que revistaram a residência do acusado na capital, escondida em um armazém. Eles encontraram um objeto crucial. Um policial apresenta uma bandeja com sutiã e calcinha de mulher. O público murmura, confuso com as estranhas evidências. Eles se perguntam o que as roupas femininas têm a ver com o julgamento de assassinato. John declara que esta é a prova que decidirá o resultado do julgamento. Ele revela que a cueca pertence à vítima, Cara Belksman. O rosto de Renette se desfigura ao ouvir o nome da vítima. Joanna pergunta por que os pertences da vítima foram encontrados na casa de Renette. Ele propõe que René os tenha tirado de você como um troféu macabro pelo seu crime. O público reage com horror e repulsa a teoria do promotor. Acuada e quebrada, Renette segura a cabeça, sem conseguir se defender. Donatella observa seu colapso, completamente perplexa com a situação. Ele percebe que esta evidência contundente prova que René inseriu você na mansão. Ela diz a Hyuga que eles não podem mais defendê-lo, mas ele assente com calma. Para sua surpresa, Hyuga sorri, declarando que eles têm uma chance ali mesmo. Hyuga se levanta e faz uma pergunta direta ao atordoado promotor. Ele pergunta se a busca na casa foi minuciosa. Em seguida, faça uma pergunta simples. Eles não encontraram mais? Hyuga esclarece que ele quer dizer mais roupas íntimas, confundindo ainda mais John. John confirma que encontraram mais 16 roupas, todas pertencentes à vítima. Donatella se preocupa, pensando que isso só fortalece o caso da promotoria. Hyuga levanta um dedo, preparando-se para fazer uma pergunta crucial. Pergunte se encontraram roupas íntimas que não pertenciam à vítima. John confirma um total de 211 peças, causando alvoroço na sala. Hyuga exige saber o porquê, dizendo ao promotor para parar de fingir ignorância. Ele repete a teoria da promotoria sobre troféus de crimes. Ele ressalta que 211 peças pertencem claramente a muitas pessoas diferentes. John se pergunta em voz alta se Renette seria então um serial killer incompetente. Hyuga grita que o assassinato e a roupa íntima não têm relação. Ele declara que a cueca foi o verdadeiro alvo do crime. René arrotou você, não para matar, mas para roubar roupas íntimas. O público fica sem palavras com tal revelação. A acusação chocante paira no ar do tribunal, pesada e incrédula. O promotor está completamente perplexo, seu caso em frangalhos. Hyuga proclama que seu cliente é simplesmente um ladrão de roupas íntimas. A multidão murmura incrédula, tentando processar o estranho crime. John e Donatella questionam a lógica de roubar algo tão inútil. Hyuga entende que o bom senso do seu mundo não se aplica aqui. Ele ajeita a gravata. Preparando-se para educar o perplexo promotor, ele explica o conceito de fetiche para a corte atordoada. René grita com Hyuga, confirmando inadvertidamente a existência dessas pessoas. Hyuga explica a Donatella que os itens devem ter sido usados. Uma mulher na plateia expressa seu desgosto com a ideia. A multidão luta para entender que um nobre teria tal fetiche. Renette, vermelha de vergonha, murmura que isso só faz dele um tarado. Ele balança a cabeça freneticamente enquanto Donatella olha para ele. Hyuga o pressiona para confessar, apelando ao seu nobre orgulho. Ele explica as consequências jurídicas, comparando o homicídio ao simples roubo. Apresenta a você uma escolha difícil, sua vida ou seu orgulho. René começa a chorar, oprimido pela escolha impossível. John pergunta friamente se ela quer morrer por uma calcinha. Renette murmura uma admissão rendida, aceitando a verdade. Hyuga exige que ele fale mais alto para que toda a corte possa ouvi-lo. Renette se debate, cerrando os punhos num último gesto de resistência. Finalmente ele grita sua confissão para que todos ouçam. Um juiz pede detalhes mais específicos sobre suas preferências. Envergonhado, René admite que prefere roupas íntimas femininas bonitas. Hyuga sorri, confirmando que o roubou no dia do assassinato. Ele explica que não resistiu ao ouvir falar da bela viúva. O público reage com um misto de repulsa e fascínio mórbido. Hyuga se maravilha com o fato de um nobre tão orgulhoso admitir publicamente seu fetiche. Explique que a vergonha de René foi a razão pela qual ele escondeu os itens roubados. Ele exige que fale mais alto, declarando que estragou tudo. Hyuga pede que ele confirme que ele foi o responsável. De seu camarote, a princesa Vivienne observa o desenrolar do espetáculo absurdo.
Ele ressalta que Renette já explicou sua presença na cena do crime. O rei declara que todos os outros presentes são agora suspeitos. A princesa dirige seu olhar penetrante para a testemunha. Ele desafia Rutger diretamente, exigindo que ele apresente uma resposta. Rutger entra em pânico, implorando para que espere um momento. Ele se agarra ao alfinete, insistindo que suas ações foram para o bem do país. Seus olhos se arregalam de puro terror quando ele percebe que está preso. A princesa sorri friamente enquanto Rutger olha para ela horrorizado. Ele começa a suspeitar se a própria princesa está por trás de tudo isso. Um poder impossível emana de seus olhos, gelados e silenciosos. Uma força invisível parece atingir a testemunha. Hyuga e Donatella percebem uma mudança no clima da quadra. Rutger de repente engasga, apertando as mãos no peito em agonia. O olhar da princesa permanece fixo nele, frio e implacável. Ele solta um suspiro quando começa a desmaiar. René grita o nome do irmão para você, alarmado e confuso. Os olhos de Rutger reviram enquanto ele perde completamente a consciência. Ele cai da tribuna, caindo no chão do tribunal. O rei grita por um médico enquanto o caos irrompe na sala. René te observa do banco, totalmente confuso com a virada repentina. Seu irmão Rutger cai para frente, caindo na grade das testemunhas. Um pequeno objeto branco, semelhante a uma pílula, rola silenciosamente pelo chão xadrez da quadra. Numa sala majestosa, um criado informa a princesa Vivienne sobre o resultado do julgamento. Ele informa que Rutger Galvia convenientemente perdeu toda a memória do incidente. Vivienne pensa que o idiota deveria ter sido eliminado completamente, no mínimo. A criada pergunta se ela está satisfeita e ela concorda. Uma pena. Renette se pergunta como conseguirá enfrentar o mundo após sua humilhante confissão. O servo da princesa aparece, entregando a Hyuga um aviso perturbador de sua amante. Hyuga apenas responde com um sorriso desafiador, aceitando silenciosamente o perigoso desafio político. Da sua varanda, a princesa Vivienne se pergunta como deveria tratar esse novo peão. Hyuga tenta encorajar Renette, afirmando que seu credo é matar seus inimigos. Em cena cômica, Hyuga lamenta sua estressante estreia judicial. Ele se pergunta em voz alta sobre a natureza de todo o compêndio jurídico de Luano. Ele especula que talvez seja apenas uma versão traduzida dos 6 códigos japoneses. Liliana explica que se trata de uma edição especial de Deus escrita inteiramente em japonês. Hyuga, nada impressionado, folheia as páginas densas de um texto familiar. A divina menina confirma que se trata apenas de um livro jurídico normal, sem propriedades especiais. A cena se dissolve em um vazio cósmico abrindo um novo capítulo colorido. Hyuga flutua em um mar de estrelas com sua gravata da sorte agora como uma faixa para a cabeça. Ele se senta no estranho vazio, completamente desorientado e confuso com o que está ao seu redor. Ele segura a cabeça latejante tentando se lembrar dos acontecimentos após a festa. De repente, ele percebe que está em um lugar muito estranho e desconhecido. O rosto feliz e sorridente da garota divina aparece de repente bem na sua frente. Ela fica muito perto dele, dando-lhe um sinal de positivo com entusiasmo para parabenizá-lo por seu trabalho árduo. Hyuga recua assustada, surpresa com a proximidade repentina e intensa deles. Quando ele recupera a compostura, ele pergunta, cansado, que assuntos ela tem com ele. Ela balança as mãos alegremente, explicando que não tem nenhum motivo específico para visitá-lo.